Livro na carta aos Hebreus. Eu vou localizar o capítulo e falar para os irmãos. Carta aos Hebreus. Tenha um pouquinho de paciência que eu vou localizar. Capítulo 9, irmãos. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novelha espazida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isto é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e esope, e aspergiu tanto mesmo o livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira,
necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém. Essa carta é muito profunda, meus irmãos. Entra em assuntos profundíssimos. Ele explica o que ali era apenas um conjunto de leis cerimoniais. Esclarece o que está atrás daquilo que era a prática comum do sacerdócio levítico. Porque Deus não faz nada em vão. Os homens gostam de criar protocolo, costumes, tantas coisas. Quando Deus faz alguma coisa, existe um fundamento profundo. Deus, Ele está acima de tudo que nós podemos imaginar. Então Ele estabeleceu esse tabernáculo acerca do qual esse servo de Deus aqui faz uma explanação profunda. Porque nós temos que voltar na história para a gente entender isso aqui. Temos que voltar lá atrás. Houve um tempo em que o ser humano tinha acesso a Deus, sem barreira. E vocês sabem isso aqui. Entre Deus e o homem, não havia obstáculos. E assim fala a palavra. Deus visitava o jardim na viração do dia. Ninguém sabe como era isso, mas Adão e Eva, naquela natureza inocente na qual eles foram criados, Deus tinha acesso a eles sem nenhuma barreira. E o céu estava aberto, tão aberto que era todo dia. Havia uma conexão direta com os céus. O ambiente era puro, um ambiente maravilhoso. E vocês saibam que não é aquele contorno geográfico no Oriente Médio que era o Éden. Ele apenas estava ali. Mas se abrirmos aqui Apocalipse, vocês vão ver assim, ó. E viu a árvore da vida que está no Éden, no jardim de Deus. O que Deus faz para durar não pode acabar mais. Tem coisas que Ele faz por um tempo. Por um tempo. Ali era o começo. E uma regra estabelecida que prevalece até o dia de hoje. Não tinha cercas, não tinha nenhum tipo de indício de maiores problemas, apenas essa ordem. Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer do fruto dela, você vai morrer. Só isso. Não tinha cartaz, não tinha policial, apenas uma voz. Não faça isso. Vocês conhecem, não preciso falar. Ele foi trabalhado por Eva e Eva foi trabalhado pela serpente. Quando eles saíram do Éden, a coisa ficou ruim demais. Está ruim até hoje. A pior história, a pior saga, a pior peregrinação que existe em toda a história da humanidade é a peregrinação do homem fora da presença de Deus.
Dali para frente, irmãos, a humanidade nunca mais foi feliz. Nunca mais teve sossego. Sofrimentos, angústias. Porque aquele que foi projetado lá de cima, ele tem muita raiva, tem ódio. Só tem coisa ruim dentro dele, porque tudo que era bom, ele perdeu. Deus retirou dele tudo que era bom, pela escolha dele mesmo. Ele ficou só com trevas. Se tirar a luz de um lugar, o que fica lá? Escuridão. Deus tirou dele a luz e ele ficou sem luz, fazendo coisas abomináveis, a ponto de Deus um dia falar com um homem. Ele procurou um homem na terra. Procurou um homem. Deus sempre procura alguém para poder, através dele ou dela, fazer alguma coisa boa. Encontrou um homem lá, chamado Noé. Falou com ele: eu não suporto mais o que eu estou vendo aqui. E vocês pensam que foi de um mês para o outro, de um ano para o outro? Eu não sei quanto não, mas foram dezenas de anos, hein? Noé, faça uma arca, eu vou te dar medida. Lá nos Estados Unidos tem em Kentucky uma réplica perfeita da Arca de Noé. Eu não estive lá, mas mostraram a filmagem. É alguma coisa majestosa. É impossível a engenharia. Naquele tempo não tinha engenharia para fazer aquilo ali, mas tinha inspiração de quem mandou fazer. O que Deus manda fazer, Ele ajuda. Ele ajuda. Deus nunca manda a gente fazer alguma coisa que a gente não possa fazer. A gente vai, e o resto Ele ajuda a gente. Noé fez aquela arca, a terra foi toda inundada. Por muitos anos eu escutava as pessoas falar: não teve dilúvio universal. Já encontraram lá no Himalaia fóssil marinho. Já encontraram fóssil marinho em várias áreas que não tem nada a ver com o mar. É uma prova irrepreensível de que a terra um dia foi tomada pelas águas salgadas. Irmãos, veio a lei, e a lei ainda salgou mais o pranto, porque com a lei na mão, os hebreus tiveram outro problema. Aqui está escrito: você não pode adulterar, você não pode cobiçar. Ele cobiçava, ele adulterava. Ele estava ruim. Quando veio a lei, ele morreu. Por isso que está escrito em Coríntios: a letra mata. A letra da lei matou. E desde então a morte ficou tomando conta da humanidade. Até a vinda de Jesus, o governo do mundo era o governo da morte. E aqui todas as sortes de impiedades foram se multiplicando. Quando Deus mandou Moisés fazer esse templo, né? Essa divisão, ele estava assinalando uma época futura, irmãos, porque o sangue é a vida do animal. É a vida do animal. Quando o animal perde o sangue, ele morre. Igualmente nós, né? Porque nosso corpo também é um corpo de animal. Diferente do animal racional, mas é animal. Então nós morremos também. Então tirava-se uma vida, para quê? Para pagar o pecado. O grande problema é que matava um animal, purificava o pecado daquela pessoa, mas a consciência não purificava, ela voltava a pecar tudo outra vez. Não tinha solução. Então Deus, Ele fez uma coisa: constrói, vamos supor que fosse aqui o braço. No meio do braço tinha uma cortina lá de cima até aqui embaixo, grossa, que fechava o acesso do outro lado. Aqui também não podia entrar ninguém, entrava aqui o sacerdote. Mas do outro lado da cortina, que era o Santo dos Santos, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, e tinha que matar um animal, derramar o sangue dele para ele poder entrar do outro lado. Ele está explicando isso aqui, ó.
Essa é a explicação que o servo de Deus está dando. O Espírito Santo estava dizendo o seguinte: vejam isso, aqui pode entrar o sacerdote, agora no Santo dos Santos ninguém entre, e quando ele entrar, só o sumo sacerdote, e só uma vez por ano. E primeiro mate o animal, derrame o sangue, para o sangue derramado cobrir seu pecado, para você entrar lá e poder sair de lá vivo. Senão Deus mataria lá dentro. Ele entrava com sangue alheio. Mas olha, irmãos, o que aconteceu quando Jesus Cristo foi crucificado? Vocês lembram? Está narrado assim: e o véu do templo rasgou-se do alto a baixo. É isso que ele está descrevendo aqui, ó. Também primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, que tudo estava preso aqui, no contexto físico. E vai falando, tinha a arca. A arca era de madeira, mas ela era toda revestida de ouro batido. Aquela arca, quem olhava para ela não via madeira, só via ouro, mas ela era de madeira. Ela tinha uma tampa, em cima da tampa tinha 2 querubins que encostavam a asa um no outro. E dentro da arca colocou-se lá o pão o maná que desceu do céu, aquelas tábuas do concerto e a vara de Arão que floresceu. Isso, a arca era coberta e dentro dela ficava escondido isso. Aqui se vê claramente a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a tampa da arca com 2 querubins, eu entendo aqui, ó, o velho e o novo. Ali estava o velho, mas anunciava-se o novo. Quando Jesus subiu ao céu, o véu rasgou de cima para baixo. E as pessoas que estavam ali perto falaram, teve um barulho e alguém rasgou o véu. Quem rasgou foi Jesus. Sabe por quê? Ele, com o sangue que ele derramou na cruz, ele fez uma coisa que estava impossível. Isso aqui ninguém tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer. Deus escondeu-se até dos anjos. Não tinha nenhum querubim no céu que sabia o que Deus ia fazer. Deus guardou escondido. Ele estava com um plano secreto. E o plano dele é resgatar a humanidade, mas não só os judeus. Por isso que ele fala assim, o mistério de Deus. Essa é a coisa. O mistério de Deus. Cristo tinha consigo um plano. Quando ele subiu aos céus, o sangue dele lá na cruz, ele abriu aquela cortina. Mas isso aqui foi só para ficar testificado perante o sacerdócio levítico. Mas lá no céu, ele fez uma coisa, irmãos, que é a coisa mais maravilhosa que nós podemos entender. Sabe o que Deus fez? Ele abriu um caminho para nós até o céu. Por isso que ele fala, eu sou o caminho. Ele abriu um caminho para nós ir para o céu. Vocês entenderam? Quando Jacó deitou a sua cabeça em cima de uma pedra, ele viu uma escada que ficava a base no chão e o topo no céu. Por ela de si subia anjo. É exatamente isso, irmãos. Ele estabeleceu uma conexão entre a terra e o céu, e o sangue dele derramado é a vida dele cobrindo o nosso pecado. Então, por isso, irmãos, que a nossa vida espiritual, ela depende exclusivamente do sangue, do sacrifício de Jesus. E a obra que ele fez não foi para morrer muitas vezes. Ele não vai morrer outra vez. Uma só, porque o sangue dele derramado quita a nossa conta, porque o inimigo tinha autoridade sobre o ser humano. Os irmãos, eu estou usando aqui de uma figura de linguagem, mas ele falava, todo ser humano está na minha mão, porque eu pequei, mas eles pecaram também. E o preço do pecado é a morte. Sabe o que está escrito? Sepultados com ele na água do batismo. Quando nós cremos em Jesus, nós morremos com ele na cruz.
e ressuscitamos com Ele pela fé para viver uma nova vida. Então nós morremos com Jesus e o seu sangue cobriu a nossa conta. E na ressurreição dele, nós somos ressurgidos também. É isso que ele está colocando aqui. O céu está aberto. E o céu está aberto de uma maneira tão clara que um dia isso foi falado aqui. Aqueles 2 ladrões, um deles é o exemplo clássico. Lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ainda hoje eu estou abrindo o caminho e vou levar você comigo. Não dá para pegar toda a leitura porque o texto é longo, mas aqui está explicando isso, irmãos. Essa obra transcendente, ele purificou as coisas celestiais, ele abriu o caminho para nós. O sangue de Jesus tem autoridade absoluta para cobrir toda a nossa miséria, todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão. Mesmo quando nós tropeçamos e não queremos tropeçar, o sangue de Cristo paga o nosso tropeço e nós somos levantados pela fé. O céu está aberto. Agora ele fala, está colocado lá à direita de Deus. Quando alguém quiser acusar você, lá em cima Cristo fala, a acusação dela, a acusação dele, quem trata sou eu. Ele é meu, ela é minha. Vai cuidar dos seus, dos meus cuido eu. É isso que está escrito aqui. Todas as vezes que o inimigo quiser te acusar, você tem alguém que te defende lá em cima. Por isso que você não pode esconder seus tropeços de Deus. Quando tropeçar, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude. Eu contei aqui, não dá para contar agora, mas uma pessoa morrendo no hospital, não era crente, mas o irmão orando com ela, ensinou ela a orar, fala, pede perdão. Ela estava vendo uns espíritos maus, ela estava com medo, já contei aqui, ela estava tudo escuro, ela estava com medo, a escuridão espiritual. Ela começou a orar, repete comigo, ela repetia. Chegou a altura que ela falou por ela mesma, eu confesso que eu pequei, que eu abandonei meus filhos, eu me arrependo. Ela falou, eles estão indo embora. Olha, a luz não está mais escuro, agora está iluminado. Olha, ele chegou, o varão chegou, a luz, chegou o dia, ela caiu morta. O céu se abriu. O céu está aberto para você, para nós. Não é só quando você partir daqui não, porque isso certamente o Senhor vai te levar, é agora. O céu está aberto agora para as suas orações, para as suas petições, para as respostas de Deus, para Deus mandar lá de cima a solução para nós. Está aberto o céu. Ele abriu. Vocês viram aqui quantas coisas Deus fez? A menininha com papelzinho na mão. Como é que é mesmo? Você vai ver os filhos dos seus filhos. Olha o que é o caminho aberto do Senhor. O outro lá com câncer. Irmão, o caminho está aberto para nós depois, porque ele abriu lá em cima. Ele já apresentou lá em cima na corte celestial. Já apresentou. Lá está todos os anjos esperando a gente chegar lá. Olha, veja lá embaixo. Esse grupo aí é tudo meu. Olha aí. Olha ele ali, olha ele ali. Tudo é meu. Tudo é bichinho de Jacó. Tudo é ovelha do meu pasto. Olha o que o inimigo está cercando ele. Olha o que o inimigo está cercando ela. Está acusando. Eu vou justificar. É isso que ele faz todo dia para nós. Por isso que o nosso inimigo não tem chance. A árvore que o Senhor plantou, ninguém arranca. Só perde a batalha quem vai embora. O céu está aberto. Não tem aqui nenhuma fantasia, não. A figura da palavra é clara. Ele abriu os céus. Sabe o que está escrito? Com sua carne, ela foi rasgada, com cravo, com espinho, com lança, com aquelas chibatas romanas, rasgou o corpo dele todo. Mas um homem, como eles nunca viram, valente, não corria, não tinha medo, não recuava, foi até o fim, venceu, morreu, ressuscitou e é Senhor dos vivos e dos mortos. E você vai vencer também, irmão. Todas as suas petições, ponha diante do Senhor na segurança. O Senhor está me ouvindo. O caminho da terra ao céu está aberto para nós.
Na oração. E não é só na oração, não. Porque nós queremos mais do que isso. Nós cremos nos dons, nas revelações. Aqui foram contadas revelações que não dá para ler tudo, mas desde que ele subiu lá, nos apresentou lá em cima, sabe o que está escrito? Que nós fazemos parte daquela família agora. Nosso sobrenome agora vai ser sobrenome que está adotado lá em cima. Ele falou assim: um testamento só vale quando morre o testador. Ele fez um testamento, tudo é herdeiro meu. Agora o herdeiro leva o nome também. Quando alguém adota alguém, pega, ele é adotado, o nome seu vai ser incorporado no nome dele. É isso. Agora nós estamos incorporados na família celestial. Seu sobrenome, eu não sei qual é, mas lá em cima está escrito. Uma coisa aqui está falada por figura: bichinho de Jacó. Nós somos herdeiros com o Senhor lá em cima. Guarda isso. Você nunca vai ficar sozinha. Você nunca vai estar sozinha. Nunca Deus vai permitir que uma situação te cerque que você não tenha saída. Qualquer que seja a situação sua, se você estiver andando com Cristo, Cristo provê uma saída para você. Você só vai partir daqui quando o Senhor falar: seu tempo terminou, a carreira acabou, eu vou te levar embora. Todas as vezes que o inimigo tentar abreviar a sua carreira, Deus mantém a sua carreira de pé. Todas as vezes que a morte te procurar, o Senhor te fala: a vida vai encontrar primeiro. Todas as vezes que você não tiver uma resposta na tua boca, o céu está aberto. Deus põe palavra na tua boca. Encerrando a palavra, tinha um moço que ficava numa certa república, e ele era afrontado por um grupo de religiosos que falavam com ele: você não conhece a Deus. Os verdadeiros adoradores de Deus chamam Deus de Jeová, você não chama. E aquilo era toda vez. Um dia eles fecharam uma reunião em volta dele: você não sabe e não conhece Deus. Os adoradores de Deus chamam Deus de Jeová. Ele ficou em comunhão. Ele falou: sabe que o céu fica aberto? E nessas horas, nas horas mais simples, aparece na nossa boca uma palavra que nós nunca tivemos. Ele falou assim: alguém conheceu Deus mais do que Jesus? Eles falaram: não. Me mostra na Bíblia o dia que Jesus chamou Deus de Jeová. Puseram ele para fora da república. Não tem resposta para ele. Um dia falaram com um moço em Viçosa, um pintor de parede. O moço, ele era crente, entrou para a universidade e ficou muito esperto. Eu me olhou para ele: eu não sigo ninguém, eu sou um homem completamente independente. Não dependo de pastor, não dependo de ninguém. Sou dono da minha vida. Ele, na simplicidade: você é dono da sua vida? Sou. Então me prova isso. Recuse-se a morrer e viva eternamente aqui. Eu vou acreditar que você é dono da sua vida. Nós não somos donos de nada. O amanhã está na mão de Deus. Se juntar todos os computadores do planeta, com toda a inteligência artificial que está aí, para falar com você o que vai ser o dia de amanhã na sua vida, nenhum deles acerta. Só o Senhor que acerta. O Senhor fala com você, não é o seu hoje, não amanhã não, fala o futuro. Ele fala coisas que estão muito lá na frente. Ele falou para João, porque o céu se abriu. Vocês lembram do que ele falou para João? Mostrou para João uma multidão, aquela roupa branca, tudo vestido de linho fino. É bonita essa passagem, não é? O ancião provocou ele: quem que é esse povo, João? Ele olhou para eu não sei, não vou arriscar não. Mas era o futuro, não era o presente. O Senhor conhece o futuro, e o seu futuro ninguém mexe nele. Quem é esse povo, João? Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu sei mesmo. Esse povo é aquele povo que passou lá embaixo, debaixo das barbas do dragão, provado, tentado, machucado, abandonado, traído às vezes. Tem irmãs que são abandonadas, tem irmãos que são abandonados, fica sozinho, sofre, mas está lá firme. Mas olha, todo mundo tem a mesma vestimenta, viu o futuro. Vocês acreditam que o futuro alguém pode ver se não for Deus? Não pode, irmão. O ser humano, o futuro, sabe por quê? Porque não existe para ninguém ainda.
Só Deus que pode navegar no futuro, ninguém conhece. Agora, aqueles que Deus empresta o olhar dele, ele vê, João viu. Eu conheci uma menina de 5 anos, estava com câncer, eu já contei aqui. E eu fui até a casa dela porque estava sentindo muitas dores. E eu falei com ela, filhinha, eu quero conversar com você. Ela tinha 5 aninhos. Minha esposa está aqui, minha esposa lembra dela. De noite, eu falei, filhinha, quando chega a noite e as dores apertam muito, o que você faz, filhinha? Ela marcou demais a meu coração. Ela falou comigo, irmão Luiz, quando a dor aperta muito e eu estou sozinho de noite, eu falo assim, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor me faz passar. Sabe o que é o céu está aberto? Ela era novinha demais, mas ela entrou em sintonia com Deus. Essa menina foi para o hospital em estado grave. E no estado grave, a mãe dela é enfermeira, ela fechava os olhinhos e falou, mamãe, eu quando eu fecho os olhos, sabe o que eu vejo? Não, eu vejo a cidade santa. Eu vejo muita gente lá, mãe. Quando eu abro os olhos, eu volto para aqui. Mas se eu fechar os meus olhos, eu vejo a cidade. Mãe dava assim, para que eu não quero que você fale mais isso. Mas que eu vejo, eu vejo. Eu vejo. Mamãe, eu vi a fulana lá. Mamãe, eu já te vi lá. Eu não quero que você fale mais isso, minha filha. Ela fechou os olhinhos e nunca mais abriu. Mas ela viu. Porque só Deus conhece. E só aqueles que Deus quer, Ele mostra. E guarda isso. Você está com medo do seu futuro? Você tem que estar com medo de errar. O resto Deus cuida. Deus põe tudo no lugar. Olha, Deus não precisa de ajuda de ninguém, só quer obediência. Deus já fez coisas, irmão, na minha vida, que se eu fosse contar, irmão, coisa que não poderia acontecer. Eu, com minha razão, não consigo entender isso. Mas Deus só quer obediência. Só na simplicidade Ele trabalha. O céu está aberto para nós. Não é uma figura de linguagem, é a palavra clara de Deus. O céu está aberto. Nós temos acesso ao céu. Acesso. Falamos com Deus. Deus fala conosco. Deus fala conosco. Isso aqui é maravilhoso. É o que o servo de Deus escreveu aqui, que não dá para fazer essa leitura. Irmãos, o tempo agora da lei passou. Nós temos agora um outro santuário. E temos um outro sacerdote. Esse sacerdote Michuruca, que ele pecava mais do que toda vez ele pecava. Agora nós temos um sacerdote diferente. Esse sacerdote é puro, santo. Ele é Senhor de tudo. Ele no céu, quando ele levanta a mão, todo mundo abaixa. Quando ele fala, ninguém mais fala. A voz dele é como a voz de muitas águas. Quer dizer, águas representa povos, nações, multidões. Ele representa todos lá em cima e você aqui embaixo. Tem coisa que você já falou aqui e ele já levou para lá. E tem coisa que está lá que já vai descer aqui. Tem coisa que você orou não aconteceu ainda. Tem coisa que você orou e vai acontecer. Sabe por quê? Que o senhor olha no futuro e fala assim, já vem uma resposta para ele. Já eu mando uma resposta para ela. Antigamente era carta, ele manda uma carta, vou esperar a carta chegar. Espera a carta do rei chegar. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.